Ei, bem-vindo ao novo vídeo! O Vaticano, cercado pelo coração de Roma, não é apenas o centro espiritual da Igreja Católica, mas também um lugar cheio de mistérios que cativam a atenção há séculos, de arquivos ocultos cheios de documentos antigos a rumores sussurrados de seres extraterrestres. Hoje mostraremos 20 segredos que o Vaticano não quer que você saiba. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. O Grande Grimório, muitas vezes referido como o Evangelho de Satanás, é um livro de feitiços medieval que se acredita possuir um poder considerável. Esse texto misterioso é atribuído a Honório de Tebas, uma figura que teria convocado o diabo durante a sua criação. Geralmente pensado para datar do século XVI, o Grande Grimório ganhou notoriedade durante a mania do Grimório francês do século XVIII. Uma edição publicada no século seguinte alimentou ainda mais sua lenda. Acredita-se que o manuscrito original, ou uma possível duplicata, seja mantido nos arquivos secretos do Vaticano, que não são acessíveis ao público. Especula-se que foi escrito por volta de 1520 e mais tarde descoberto no chamado Túmulo de Salomão em 1750. Alguns acreditam que o texto pode ter sido escrito em hebraico, bíblico ou aramaico, aumentando seus laços com o rei bíblico Salomão e solidificando sua reputação com um formidável livro de magia. O Grande Grimório é conhecido por feitiços mágicos e narrativas que descrevem a corrupção e a conversão satânica de papas recém-nomeados. Em seu conteúdo mais notório está a orientação sobre como invocar Lúcifer. Você se atreveria a ler esse livro? Número 19. Abaixo da cidade do Vaticano encontra-se a Necrópole do Vaticano, um antigo cemitério romano que se acredita abrigar o túmulo de São Pedro. O termo necrópole é derivado do grego que significa cidade dos mortos. Este local intrigante está localizado a aproximadamente 5 a 12 metros abaixo da Basílica de São Pedro. A existência da necrópole do Vaticano permaneceu oculta por séculos, até que as escavações na década de 1940 revelaram seus mistérios. A descoberta deste local remonta ao início do pontificado de Pio XII, que iniciou explorações arqueológicas em torno da Confissão do Vaticano e da parte central das Grutas Sagradas. Durante essas escavações, estruturas de tijolos do século II foram descobertas. Essas estruturas mais tarde se tornaram as fundações da primeira Basílica Petrina no século IV. A construção da Basílica foi uma tarefa monumental que exigiu a movimentação de mais de 40 mil metros cúbicos de terra para nivelar a dupla inclinação da colina do Vaticano. As estimativas sugerem que 22 edifícios de túmulos descobertos durante as escavações foram projetados para abrigar cerca de 1.000 sepultamentos. Entre os enterrados estavam homens, mulheres e principalmente crianças, com inscrições revelando os nomes de vários indivíduos de famílias de libertos imperiais. Número 18. 50 anos atrás, Ludwig Heinrich Mavrikievich, um arquiteto e restaurador soviético, faleceu. Nos últimos anos, seu nome ganhou notoriedade no Ocidente, muitas vezes ligado à narrativa de ser um dos muitos indivíduos pegos nos expurgos de Stalin. Ele teria sido morto devido ao seu conhecimento de assuntos extraterrestres, com acusações oficiais rotulando-o de espião do Vaticano. Em 2011, a publicação russa Top Secret afirmou que seu trabalho no Vaticano envolvia o estudo de manuscritos que sugeriam contato com alienígenas antigos. A alegação de Mavrikievich como espião surgiu de sua visita ao Vaticano na década de 1920, como um jovem estudante de arquitetura, onde teve acesso à biblioteca secreta do Vaticano. Nesta biblioteca, ele supostamente descobriu manuscritos que detalhavam civilizações extraterrestres e além do Egito, Israel e Mesopotâmia. Esses textos supostamente descreviam as pirâmides como máquinas de energia, alimentando ainda mais a especulação sobre antigos encontros com alienígenas. Número 17. Algum tempo atrás, entusiastas de OVNIs relataram uma anomalia extraterrestre capturada em uma foto arquivada acima do Vaticano. Este último suposto avistamento de OVNIs gerou entusiasmo entre os teóricos da conspiração online. Em outubro de 2007 foi tirada uma foto com a icônica cúpula da Basílica de São Pedro, na qual um objeto do formato suspeito pode ser visto à direita da cúpula, que alguns acreditam ser uma espaçonave alienígena. O caçador de OVNIs Scott Waring opinou, afirmando que a forma do objeto voador não identificado se assemelha muito à de um disco voador. Ele observou que os OVNIs já foram vistos sobre o Vaticano antes, mas o OVNI laranja aparece como um disco quando visto de lado.
Scott também compartilhou um relato de uma suposta testemunha ocular original que permanece sem nome. Este indivíduo contou que nunca havia notado o disco voador enquanto tirava inúmeras fotos do Pincio Promenade de Roma, olhando para a cidade do Vaticano. O OVNI só apareceu durante sua revisão das fotos depois de retornar de suas viagens, pois ele não tinha visto nada no momento em que a foto foi tirada. Número 16. Você já ouviu falar dos papéis que o Vaticano e a Cruz Vermelha podem ter desempenhado no contrabando de nazistas para fora da Alemanha nazista? Tanto a Cruz Vermelha quanto o Vaticano desempenharam papéis significativos em ajudar milhares de criminosos de guerra nazistas a escapar após a Segunda Guerra Mundial. Uma extensa coleção de documentos internos revela como os documentos de viagem da Cruz Vermelha foram emitidos por engano para os nazistas em meio ao caos do pós-guerra. Esses documentos lançam luz sobre como notórios assassinos em massa como Adolf Eichmann, Josef Mengele e Klaus Barbie escaparam de captura pelas forças aliadas. O pesquisador Steinacher, comparando documentos de viagem, descobriu que a Grã-Bretanha e o Canadá aceitaram inadvertidamente cerca de 8.000 ex-membros da Waffen-SS em 1947. Ele discute essas descobertas em seu livro Nazis on the Run, que fornece insights cruciais sobre a mentalidade do Vaticano. No entanto, o Vaticano se recusou consistentemente a comentar sobre esses assuntos e seus arquivos permanecem fechados ao público após 1939. Steinacher indica que a Cruz Vermelha, operando principalmente em Roma ou Gênova, emitiu pelo menos 120.000 desses documentos de viagem. Notavelmente, 90% dos ex-nazistas fugiram pela Itália, principalmente para a Espanha e para a América do Norte e do Sul, principalmente para a Argentina. Número 15. E que a amaldiçoada de Judas é mais comumente associada às 30 moedas de prata que Judas Iscariotes recebeu por trair Jesus Cristo. Essa soma está impregnada de teologia cristã, simbolizando traição, ganância e maldição. De acordo com o Evangelho de Mateus, Judas foi compensado com 30 moedas de prata pelos principais sacerdotes em troca de sua traição. As 30 moedas de prata são frequentemente interpretadas como um reflexo do remorso e da culpa de Judas, pois representam o preço da traição. No contexto cultural da época, esse valor não era particularmente grande, indicando que as ações de Judas eram impulsionadas por mais do que apenas incentivos financeiros. Escondidas nos cofres seguros do Vaticano estão as 30 moedas de prata que se acredita terem sido pagas a Judas. Embora a existência dessas moedas esteja repleta de lendas, acredita-se que elas carregam um profundo fardo de infortúnio e sofrimento, impactando todos que entram em contato com elas. Alguns contos sugerem que os indivíduos que possuem as moedas ou mesmo olham para elas podem ter azar ou até mesmo tormento espiritual como resultado da maldição associada às ações de Judas. Número 14. Quando os peregrinos se reúnem na Praça de São Pedro, muitas vezes combinam de se encontrar com a frase "Encontre-se sob o obelisco". Este notável monumento egípcio serve como um relógio de sol lindamente emoldurado pela colunata projetada por Gian Lorenzo Bernini, de 1656 a 1667. Com mais de 25 metros de altura, o obelisco feito de granito vermelho é uma magnífica estrutura monolítica que chama a atenção. Se o obelisco pudesse falar, contaria 3.000 anos de história. Originalmente posicionado na espinha central de um circo que mais tarde se tornaria conhecido como Circo de Nero, ele testemunha momentos cruciais da história romana. Notavelmente, na noite entre 18 e 19 de julho de 64 d.C., um incêndio catastrófico engoliu Roma, devastando a cidade por 9 dias consecutivos. Em uma tentativa de tirar a culpa de si mesmo, o imperador Nero acusou os cristãos de acender as chamas, iniciando um período de 300 anos de perseguição contra eles. O historiador Tácito articulou que, se o obelisco pudesse realmente falar, testemunharia o grande número de cristãos que morreram no circo de Nero. Número 13. Com 50 milhas de espaço nas prateleiras, os arquivos secretos do Vaticano abrigam uma extensa coleção de documentos. Em 1881, o Papa Leão XIII decidiu tornar os arquivos acessíveis apenas a estudiosos sérios, acreditando que o público em geral não deveria ter acesso aos documentos e correspondências da nobreza ou da Santa Sé. Como resultado, historiadores amadores e estudantes são excluídos das visualizações desses documentos importantes. Os bolsistas que recebem acesso devem renovar suas credenciais a cada 6 meses e podem revisar até 3 pastas por dia. Embora alguns materiais
remontem ao século VIII, eles são bastante fragmentados e raros. As coleções medievais consistem principalmente em cartas e documentos burocráticos que começaram por volta de 1205, embora esses itens sejam limitados para esse século. No século XIV, os arquivos continham uma riqueza de cartas papais, petições e vários documentos administrativos. Esses documentos detalhavam os esforços dos papas para negociar com os mongóis, suas missões na China e até mesmo o estabelecimento de arcebispado em Pequim. Além disso, os arquivos fornecem informações sobre as tentativas do papado de intermediar a paz durante a Guerra dos 100 Anos. Um notável documento papal de 1493, emitido por Alexandre VI, dividiu oficialmente o Novo Mundo, concedendo à Espanha maior controle sobre as terras recém-descobertas e estabelecendo uma divisão territorial entre Espanha e Portugal. Número 12. A escultura Estrela da Manhã, do artista britânico Paul Fryer, foi instalada em 2008 na Igreja da Santíssima Trindade, em Marylebone, Westminster, Londres. Esta peça impressionante retrata Lúcifer, o anjo caído, enredado em uma teia de fios telegráficos. Trabalhada com materiais como cera, concreto, alumínio, cordão de borracha e penas, a escultura apresenta Lúcifer como uma figura escura com grandes asas brancas. A escolha da Igreja da Santíssima Trindade como local de instalação adiciona camadas de significado à obra de arte. Construída em 1828 para comemorar a derrota de Napoleão, a igreja deixou de funcionar como local de culto na década de 1930. O trabalho de Fryer muitas vezes entrelaça motivos religiosos e científicos, levando os espectadores a refletir sobre a interseção de fé, tecnologia e ambição humana. Nos últimos anos, a escultura Estrela da Manhã foi removida da Igreja da Santíssima Trindade e sua localização atual não está documentada publicamente. Os teóricos da conspiração afirmam que a estátua de Lúcifer na Igreja da Santíssima Trindade é um símbolo de influência satânica destinado a fortalecer as forças das trevas. Número 11. No ano de 897, o Vaticano testemunhou um dos eventos mais surpreendentes da história. O cadáver de um papa foi levado a julgamento por seu sucessor vivo. O Papa Estevão VI ordenou a exumação do corpo do Papa Formoso, vestiu-o com vestes eclesiásticas e colocou-o no trono papal para ser julgado. Durante o julgamento ocorreu um terremoto que sacudiu a sala e comentaristas posteriores interpretaram isso como um sinal divino. No entanto, Estevão VI, sem deixar-se abater por este evento sinistro, continuou o processo. Por fim, o Papa morto foi considerado culpado de usurpar o papado. Estevão VI declarou nulos e sem efeito todos os atos de Formoso como Papa, invalidando assim todas as consagrações, nomeações e ordenações feitas durante seu papado. Em um ato final de humilhação, 3 de seus dedos, usados para a bênção durante sua vida, foram cortados e sua forma sem vida foi lançada no rio Tibre. Número 10. O mistério da viagem no tempo torna-se ainda mais intrigante quando alguém afirma ter testemunhado um evento histórico significativo através de uma máquina do tempo. Esse cenário se desenrolou quando surgiu um artigo afirmando que a crucificação real de Jesus Cristo havia sido capturada em filme. O dispositivo responsável por esse feito extraordinário foi apelidado de cronovisor. A história começa com Marcello Pellegrino Ernetti, um respeitado padre católico romano nascido em 1925. Ele era conhecido como um dos exorcistas mais prolíficos de Veneza e também era um especialista em cantos gregorianos. Além disso, o padre Ernetti foi conhecido como um cientista notável de seu tempo. Ele alegou que fazia parte de uma equipe que havia inventado com sucesso o cronovisor, uma suposta máquina do tempo. Ernetti afirmou ter testemunhado a crucificação de Jesus Cristo em primeira mão. Para reforçar sua afirmação, uma fotografia foi publicada, supostamente mostrando Jesus na cruz, capturada através do cronovisor. Além de suas alegações sobre a crucificação, Ernetti afirmou que também havia usado o cronovisor para ver a peça grega perdida Tiestes. Se acreditarmos na história, o cronovisor é um dos segredos mais bem guardados nos arquivos do Vaticano. Número 9. A máfia siciliana é notória como uma das organizações mais assassinas e amorais do mundo. Como outras facções do crime organizado italiano, surgiram questões sobre possíveis alianças com o Vaticano. Em resposta, o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano estabeleceu um grupo de trabalho destinado a excomungar membros da máfia.
Em 2024, foi revelado que Giuseppe Pignatoni, o juiz principal do Tribunal Civil do Vaticano, estava sob investigação por supostamente favorecer a máfia no encerramento de uma investigação de 1992. Na época, Pignatoni, que assumiu seu papel no Vaticano em outubro de 2019 e recentemente supervisionou o julgamento do século do Vaticano por várias formas de crimes financeiros, era promotor assistente em Palermo. Essa complexa teia de conexões continua a levantar questões críticas sobre a relação entre o crime organizado e o Vaticano. Número 8. Em 2018, o Vaticano lançou seu curso anual de exorcismo em resposta a um interesse crescente entre várias comunidades católicas em todo o mundo. Aproximadamente 250 padres de 50 países se reuniram em Roma para aprender como identificar possessão demoníaca, compartilhar experiências pessoais com outros padres e explorar os rituais associados à expulsão de demônios. Este curso de uma semana, intitulado Exorcismo e a Oração de Libertação, é considerado a única série internacional de palestras desse tipo. O padre Gabriel Amorth, conhecido por seu trabalho como exorcista, defende apaixonadamente seu papel e o da Associação de Exorcistas. Amorth abordou mais de 70 mil casos de possessão demoníaca, afirmando que o diabo é um espírito puro e invencível. Ele descreve como o demônio se manifesta através de blasfêmias dolorosas daqueles que ele possui e pode permanecer oculto, falando em várias línguas e transformando sua aparência. Ele se lembra do ataque de 1981 ao Papa João Paulo II, que ele atribui a influência do diabo, bem como o incidente da véspera de Natal envolvendo uma mulher agredindo o Papa Bento XVI. Ele faz referências às observações do Papa Paulo VI de 1972 sobre a fumaça de Satanás à espreita no Vaticano. Número 7. Em 2017, o Papa Francisco pediu perdão pelo envolvimento da Igreja Católica no genocídio de Ruanda em 1994, durante o qual aproximadamente 800 mil pessoas foram mortas. Após uma reunião com o presidente ruandês Paul Kagame, o Vaticano reconheceu que alguns padres e freiras católicos sucumbiram ao ódio e à violência, participando do genocídio. De abril a junho de 1994, extremistas Hutus ceifaram a vida de cerca de 800 mil Tutsis étnicos e Hutus moderados. A violência se espalhou rapidamente da capital Kigali por toda a Ruanda, alimentada pela guarda presidencial e pela propaganda de rádio. Tragicamente, cerca de 200 padres e freiras Tutsis e Hutus estavam entre os alvos, enquanto outros foram cúmplices. A Igreja Católica de Nitarama é um dos 6 principais memoriais de Ruanda. Um caso notável envolveu o padre Athanase Seromba, que ordenou a demolição de sua igreja com 2.000 Tutsis abrigados dentro. A reputação da Igreja Católica foi ainda mais comprometida por suas afiliações políticas de longa data com a elite Hutu governante. Por quase 15 anos, o arcebispo Vicente Nsengiyumva serviu no comitê central do partido no poder, mesmo quando promulgou políticas que discriminavam os Tutsis. Número 6. O Codex Vaticanus, um manuscrito do mesmo período do Codex Sinaiticus, foi incluído no primeiro catálogo da Biblioteca do Vaticano, criado em 1475. Ao contrário do Codex Sinaiticus, as origens e a história do Codex Vaticanus permanecem incertas. No entanto, acredita-se amplamente que, como o Codex Sinaiticus, provavelmente foi produzido no Egito, provavelmente em Alexandria. Essa suposição é baseada em uma forte tradição que surgiu em Alexandria a partir do século II a.C., que enfatizava a criação de cópias precisas de textos seculares. O Codex Vaticanus é considerado um dos manuscritos mais próximos do texto original do Novo Testamento. Em 1843, o renomado estudioso de manuscritos Konstantin von Tischendorf teve uma breve oportunidade de examinar o manuscrito por apenas 6 horas após uma longa espera de vários meses. 2 anos depois, o erudito inglês Dr. S.P. Tregles teve permissão para ver o códice, mas não foi autorizado a dirigir um estudo cabal dele. O que você acha que eles encontraram no manuscrito que eles querem esconder tanto? Diz aí nos comentários. Número 5. Em 2021 foi revelado que o Vaticano pode ter financiado o filme de Elton John Rocketman. Essa revelação seguiu uma decisão controversa da Igreja em relação às uniões entre pessoas do mesmo sexo. O Escritório de Doutrina do Vaticano afirmou que a Igreja não poderia abençoar essas uniões, afirmando que Deus não pode abençoar o pecado.
Essa declaração foi aprovada pelo Papa Francisco, que mostrou apoio aos casais gays. O anúncio provocou indignação entre muitos na comunidade LGBT, incluindo o cantor e compositor britânico Sir Elton John. Ele foi ao Twitter questionando como o Vaticano poderia se recusar a abençoar casamentos gays e ao mesmo tempo lucrar com investimentos em um filme que celebra temas semelhantes. Em 2019, o jornal italiano Corriere della Sera afirmou ter encontrado evidências de investimentos feitos por um fundo parcialmente financiado pela Secretaria de Estado do Vaticano, um dos departamentos mais influentes do Vaticano, supervisionando tudo, desde a administração da igreja até assuntos diplomáticos. De acordo com o Corriere della Sera, mais de 4 milhões de dólares foram alocados para financiar a produção de vários filmes, incluindo o último filme Homens de Preto e Rocketman. Em resposta a essas descobertas, o Papa Francisco ordenou uma reorganização das operações financeiras do Vaticano, retirando da Secretaria de Estado os fundos que administrava. Número 4. O escândalo envolvendo o Banco do Vaticano na década de 1970 gira principalmente em torno de Michele Sindrona, um banqueiro italiano com conexões com o Vaticano e o crime organizado. Conhecido por suas práticas bancárias controversas, Sindona era frequentemente chamado de o Tubarão devido às suas táticas de negócios implacáveis. Seu envolvimento com o Banco do Vaticano e o Banco Ambrosiano levou a escândalos financeiros significativos que abalaram a Igreja Católica. Suas conexões se estenderam a várias organizações políticas e criminosas, incluindo a fascista Propaganda Dui. O império bancário de Sindona começou a entrar em colapso em meados da década de 1970, principalmente após o colapso de Franklin National Bank em 1974. O escândalo do Banco Ambrosiano, que veio à tona no final dos anos 70 e início dos anos 80, foi um dos escândalos financeiros mais significativos envolvendo o Vaticano. Uma auditoria em maio de 1981 revelou que o banco havia feito 1,4 bilhão em empréstimos questionáveis para empresas de fachada, muitas das quais com sede no Panamá. Número 3. Os 3 segredos de Fátima referem-se a mensagens proféticas reveladas pela Virgem Maria a 3 pastorinhos, Lúcia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto, em Fátima, Portugal, em 1917. Estes têm sido temas de intenso debate e interpretação dentro da Igreja Católica e além. O primeiro segredo é uma visão do inferno descrita pelas crianças como uma visão aterrorizante de almas sofrendo na condenação eterna. O segundo segredo prevê o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, enfatizando a necessidade da conversão da Rússia, sugerindo que sem a consagração ao Imaculado Coração de Maria, ela espalharia seus erros por todo o mundo, levando a mais conflitos e sofrimento. O terceiro segredo é o mais polêmico, inicialmente mantido em sigilo, foi revelado pelo Vaticano em 2000. Este segredo inclui uma visão de um bispo vestido de branco, interpretado por muitos como uma representação do Papa, junto com outras figuras religiosas que sofrem perseguição. Os críticos argumentam que o texto divulgado pode não abranger totalmente a mensagem original, levando a especulações contínuas sobre seu verdadeiro conteúdo. Número 2. A escultura da ressurreição do Vaticano, oficialmente intitulada La Resurrezione, é uma impressionante obra de arte moderna criada pelo escultor italiano Pericle Fazzini. Exibido com destaque na sala de audiências Paulo VI na cidade do Vaticano, foi encomendado em 1965 e concluído em 1977. O trabalho de Fazzini é profundamente influenciado pelo contexto histórico do século XX, particularmente os bombardeios nucleares de Hiroshima em 1945. A escultura retrata Jesus subindo de uma cratera nuclear, simbolizando esperança e ressurreição em meio à devastação nuclear. A escultura é conhecida por seu design dramático e um tanto perturbador, que alguns descreveram como demoníaco devido ao seu intenso retrato da ressurreição. Número 1. A supressão dos Cavaleiros Templários no início do século XIV é um evento histórico complexo que envolveu manobras políticas e eclesiásticas significativas, particularmente pelo Vaticano. Os Cavaleiros Templários foram uma ordem militar cristã medieval fundada no início do século XII, conhecida por seu papel nas cruzadas e sua perspicácia financeira. Com o tempo, a ordem acumulou considerável riqueza e poder, o que acabou levando à sua queda. A supressão dos Templários foi fortemente influenciada pelo rei Filipe IV da França,
que procurou eliminar a ordem devido à sua riqueza e seu desejo de consolidar o poder. Em 1307, sob pressão de Filipe, o Papa Clemente V iniciou uma série de investigações sobre os Templários, acusando-os de heresia e outros crimes. Apesar da falta de evidências substanciais, o Papa enfrentou imensa pressão para agir contra a ordem. Em março de 1312, o Papa Clemente V emitiu uma bula papal Vox in Excelsis, que suprimiu oficialmente os Cavaleiros Templários. Embora o Papa reconhecesse que não havia motivos suficientes para condenar a ordem, ele afirmou que a decisão foi tomada para o bem comum devido à intensa animosidade em relação aos Templários e ao escândalo em torno de seus julgamentos. Muitos líderes templários foram executados e seus bens foram transferidos para ordens rivais, notadamente os Cavaleiros Hospitalários. Você gostaria de visitar o Vaticano e o que você acha que eles estão escondendo lá? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.